inunde vossos corações nesta manhã. Abra e livre a palavra de Deus, primeira epístola de Pedro, capítulo 4. Vamos ler os versículos 1 a 11. Primeira epístola de Pedro, versículo 1 do capítulo 4. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós no mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para teres executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranho que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois, para este fim, foi o Evangelho pregado também a mortos, para que, mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força de que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Que eu compreenda, que eu proclame e que eu viva a tua palavra, ó Senhor. Ó Senhor, nesta manhã eu estou aqui diante de ti para proclamar a tua palavra e reconheço a minha completa dependência do teu Espírito para ter toda a clareza de discernimento necessária para proclamar essa palavra. E reconheço também não só a minha necessidade, mas de todos os teus filhos que vão ouvir esta palavra. Ó Deus, por isso eu peço que o Senhor nos dê a iluminação por meio da ação do teu Santo Espírito, a fim de que entendamos com clareza a tua palavra. E a mim, Senhor, também para proclamá-la neste momento, e a todos nós para proclamarmos a tua palavra sempre que o Senhor nos conceder a ocasião para isso. Ó Deus, dá-nos ainda o poder do teu Espírito, ó Deus, para que possamos viver de maneira condizente com as instruções, com o ensino dessa palavra. Ó Deus, porque não podemos fazer isso por nós mesmos. E sempre que desobedecermos a tua palavra, que o teu Espírito nos repreenda por meio desta mesma palavra e nos conduza ao arrependimento e converta os nossos corações cada vez mais a ti. Ó Deus, e nossos corações sejam treinados e educados no caminho da obediência à tua palavra, para a glória do teu próprio nome, Senhor, e para o nosso bem como teu povo. Eu rogo que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar-se.
Como viver em uma sociedade hostil à nossa fé. Esse é o tema proposto para as exposições de todo o texto de 1 de Pedro. E nós estamos, eu digo nós, continuando o que o pastor Dejaci vem fazendo. Ele vem expondo o terceiro bloco discursivo do texto de Pedro, da Epístola de Pedro, que é o texto, o bloco que está no capítulo 3, versículo 13, que começa aqui e vai até o versículo 11 do capítulo 4. Esse é o terceiro bloco discursivo e, respondendo à pergunta principal, como viver em uma sociedade hostil à nossa fé, com base nesse bloco discursivo, a resposta que tem se dado é que devemos viver aceitando os sofrimentos injustos por causa da nossa fé em Cristo. Essa é uma das maneiras que devemos viver em uma sociedade hostil. E, obviamente, devemos aceitar o sofrimento injusto, mas não de uma maneira totalmente passiva. O próprio apóstolo Pedro nos ensina nesse texto como é que a gente deve viver aceitando esse sofrimento. Logo no capítulo 3, a partir do versículo 13, ele vai nos dizer, o texto nos diz, no versículo 14, que nós não devemos nos amedrontar e nem ficar alarmado por causa dessa hostilidade manifestada por meio de ameaças. Não devemos ficar amedrontados, nem alarmados. Aceite o sofrimento, mas sem alarme e sem angústias e sem medo. Aceite essa hostilidade manifestada por meio de ameaças. Aceite o sofrimento, não somente assim, aceite santificando Cristo nos nossos corações. É isso que ele nos ensina: santifique Cristo no seu coração como Senhor. Ou seja, honre a Cristo como Senhor da sua vida, enquanto você vive essa situação de hostilidade. Você é alvo dessa hostilidade do mundo. Não se amedronte, mas santifique Cristo, honre a Cristo. Ele vai continuar dizendo: olha, aceite o sofrimento, mas não de maneira totalmente passiva. Aceite esse sofrimento estando preparado para dar a razão da esperança que há em vocês. É assim que vocês devem aceitar o sofrimento. Não é uma aceitação totalmente passiva. É uma aceitação, de certo modo, ativo, dando resposta a este mundo e também ativo no relacionamento com Deus. Devemos aceitar, viver neste mundo hostil, aceitando os sofrimentos injustos, essa hostilidade, sem que nós tenhamos dado razão para que seja hostil. Essa hostilidade que é hostilidade simplesmente pelo fato de sermos cristãos e estarmos vivendo uma vida de fidelidade ao cristianismo. Vamos aceitar esse tipo de hostilidade. Por quê? Porque Pedro vai dizer, Jesus também sofreu assim. Ele sofreu e ele morreu, sofrendo sofrimentos injustos, o justo pelos injustos. Então, aceite esse sofrimento porque Cristo também sofreu. Ele é o nosso modelo. Se ele é o nosso modelo, aceite o sofrimento. E ele vai dizer no capítulo 4, então tenha a mesma mentalidade de Cristo. Cristo sofreu e aceitou o sofrimento. Então tenha a mesma mentalidade de Cristo. Aceite o sofrimento injusto, assim como Cristo aceitou. É assim que devemos aceitar o sofrimento do mundo. Um mundo que é hostil à nossa fé e que nos hostiliza com ameaças, difamações, calúnias, insultos, simplesmente por causa da nossa fé, da nossa fidelidade ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. É nessa situação de hostilidade que era vivida essas igrejas aqui em Pedro escreveu. E a razão de
escolhermos, eu lá atrás, junto com o pastor Dejaci, falar sobre o texto de Pedro, é porque a gente realmente percebe uma similaridade entre a realidade vivencial daquelas comunidades e a nossa. A nossa como povo de Deus no presente, na verdade, a nossa como povo de Deus ao longo da história. Essa é a realidade. Toda vez que o povo de Deus vive ao longo da história fielmente, toda vez que o povo de Deus vive de uma maneira justa, correta aos olhos de Deus, toda vez que vive com fidelidade a Cristo, ao Evangelho, a sociedade se levanta e se opõe. Sempre hostiliza, sempre hostilizaram e sempre vão hostilizar. As únicas vezes que a sociedade não hostiliza a igreja é quando a igreja se conforma com o mundo. Nós vivemos hoje essa realidade. Há uma igreja que é hostilizada, e há uma igreja que é aceita, é abraçada pelo mundo. Se você quiser ter a aceitação, se você quiser ter o acolhimento deste mundo, o aplauso, o elogio, o abraço desse mundo, basta você ser infiel a Cristo e ser infiel ao Evangelho. E na verdade, se o nosso modo de vida não desperta de alguma forma um comportamento hostil aos ímpios, a gente pode de repente pensar: será que eu estou sendo um cristão fiel? Porque Paulo diz em um texto que todos aqueles que querem viver piedosamente sofrerão perseguições. Não tem como. Então essa é a realidade da igreja em todo o tempo. Mas essa é uma realidade que nós estamos vivendo de uma maneira peculiar aqui no Brasil. Aqueles que querem ser realmente fiéis ao Evangelho de Jesus Cristo e viver de maneira fiel, uma vida correta aos olhos de Deus, esses que querem viver assim, praticando a justiça, eles sofrem, não estão sofrendo hoje, não somente uma hostilidade da sociedade organizada, como nós também estamos começando a viver um tipo de hostilidade que está se materializando através das leis do Estado. A comunidade de Pedro ainda não estava vivendo essa situação, mas essa situação se avizinhava lá no primeiro século. Essa carta, essa epístola deve ter sido escrita aí por volta do ano 70 aproximadamente. 20 anos depois, acontece, deflagra em todo o Império Romano uma perseguição a toda a cristandade. Então a perseguição estatal estava se avizinhando dessas comunidades, assim como é a nossa realidade. Ao vivermos uma vida de fidelidade, somos hostilizados pela sociedade, mas nós estamos começando a viver uma realidade em que uma perseguição estatal se avizinha. Essa é a nossa realidade. Isso começa muito sutil e sorrateiramente, tirando, por meio de leis, o poder de nós educarmos e cuidarmos dos nossos filhos conforme a palavra de Deus ensina. De maneira tal, se nós quisermos aplicar os princípios bíblicos na criação e na disciplina dos nossos filhos, nós podemos ser denunciados pelo vizinho, ser preso, ser multado e até perder a guarda dos filhos. De maneira tal que até vai estar chegando ao ponto, se não dermos determinados tipos de vacina que o governo quer nos obrigar a dar aos nossos filhos, nós corremos o risco de ser punidos pela lei. Nós já estamos passando por isso. Essas coisas começam sutilmente, mas já está estabelecida como lei. E a tendência é o Congresso criar, e se o Congresso não criar,
o judiciário vai estabelecer normas com base nas leis já criadas para nos obrigar a sermos infiéis à palavra de Deus. E aí é a hora que nós precisamos saber que, por causa da fidelidade a Cristo, para sermos fiéis a Cristo, nós iremos sofrer. Já estamos sofrendo ameaças, não só da sociedade, ameaças do Estado. Já sofremos esse tipo de ameaça em relação a essas coisas que eu mencionei aqui. E como agir? Vamos aceitar o sofrimento. Mas aceitar passivamente? Não. Pedro nos ensina como a gente deve, diante dessas ameaças que se avizinham do Estado, dessas ameaças de hostilidade da sociedade organizada, por esses dois viés, como é que a gente deve proceder? E uma das coisas que ele vai falar aqui nesse texto é que nós devemos viver numa perspectiva escatológica. Nós devemos viver sob uma perspectiva de que o fim de todas as coisas está próximo. Nós devemos viver nesse mundo com a convicção de que a volta de Cristo é iminente. Eu vivi numa época em que a igreja, quase como um todo, tinha esse senso de iminência, de que Cristo pode voltar, a segunda vinda de Cristo pode acontecer a qualquer momento, e eu preciso estar preparado para isso. Eu vivi nessa época, que isso era uma convicção e um sentimento da cristandade em geral. Isso pelos inícios dos anos 80 ainda persistia. Nos anos 90 a coisa vai diminuindo, mas até os anos 80 tinha essa convicção e esse sentimento no coração do cristão de que Cristo pode vir a qualquer momento. É iminente a volta do Senhor. A vinda de Cristo, o fim de todas as coisas é iminente, ou seja, pode acontecer a qualquer momento. Eu vivi uma geração que tinha essa expectativa, que vivia sob essa perspectiva. E a comunidade de Pedro vivia nessa expectativa. E Pedro os lembra que eles devem viver, em meio a essa situação de hostilidade, devem viver nessa perspectiva. Pedro já havia falado isso antes, no capítulo 1, versículo 13, quando ele começa as suas exortações, ele diz: coloquem toda a esperança de vocês na graça que está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Pedro chama a parúzia, a segunda vinda, de revelação de Jesus Cristo. Quando ele se manifestar novamente, quando ele vir para implantar o seu reino, ponham toda a esperança de vocês nisso. Vivam nessa perspectiva escatológica da iminência da vinda de Cristo, do fim de todas as coisas. É assim que devemos viver. E, infelizmente, muitos cristãos hoje estão vivendo, porque são fiéis, uma situação de hostilidade semelhante a dessas comunidades de Pedro, e ainda de uma maneira mais intensa, porque estamos vivendo já, em alguma medida, uma perseguição do Estado aos nossos valores e crenças.
uma hostilidade contra os nossos valores e crenças, implantado pelo Estado. Mas eu quero dizer que isso é só o começo. É o começo, ou é a continuação de um longo processo e projeto humano. Mas não somente continuação de um longo projeto e processo humano, é a continuação do projeto de Deus. Porque esse projeto está nos planos de Deus. Os homens estão agindo, como sempre fizeram, sob a supervisão, a direção de Deus, porque Deus está encaminhando a história para esse fim. Uma perseguição geral, estatal, a todos nós cristãos. E isso se avizinha. Pode ser que aconteça 5 anos, 10 anos, não sei. Talvez sejam os nossos filhos, os nossos netos que vão passar por isso aí. Mas nós vamos começar, já estamos e vamos passar em uma medida cada vez mais intensa. E o que fazer? É interessante que Pedro não diz, olha, diante dessa perseguição, diante dessa hostilidade, ele poderia dizer o seguinte: fuja para um lugar onde não há perseguição. Mas Pedro não diz isso. Não que seja errado fugir de um cenário de perseguição para um cenário de paz, mas essa não é a primeira opção. É interessante, não é a primeira instrução. Mas infelizmente, quando a gente começa a viver como cristão esse cenário, o que observa é que a primeira coisa que passa na mente dos cristãos é exatamente elaborar um plano de fuga. Elaborar um plano de fuga. Mas Pedro diz, ele não coloca isso como primeira opção. Repito, mesmo que isso não seja proibido. Os cristãos fizeram isso. Quando a igreja era perseguida num canto, eles fugiam para o outro. Era perseguida num canto, fugia para o outro. E outros ficavam no meio da perseguição. Então, a decisão de ficar no meio da perseguição, sofrer e morrer por Cristo, de alguns estava certo. A decisão de outros de fugirem, buscarem abrigo em outros lugares, também está certo. Não é que um ou outro esteja errado, mas o que eu estou dizendo é que a primeira opção e a primeira instrução de Pedro desse cenário não é fuja. É aceite o sofrimento. Aceite o sofrimento com coragem. Aceite o sofrimento e dê resposta à sua fé. Aceite o sofrimento, a hostilidade. Sabendo que Cristo sofreu assim como você. Ou assim como você está sofrendo, Cristo sofreu. Aceite o sofrimento. Porque esse é o nosso chamado. O chamado para seguir o Mestre. Aceite. E antes do plano de fuga, o que ele diz? Além de tudo isso, ora, o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, olha o conselho dele: sede criteriosos e sóbrios para orardes, ou a bem das vossas orações. Viva numa perspectiva da eternidade. Saiba, olha, Cristo está voltando. O fim de todas as coisas se aproxima. É importante entender aqui o que significa esse fim. A palavra telos aqui tem o sentido de final de um processo. O fim de todas as coisas. Olha, Pedro está dizendo, olha, o fim está próximo. Qual é o fim que está próximo? O fim de um processo redentor divino, que começou com a ressurreição de Cristo e culminará com a sua segunda vinda.
Então, esse processo é o fim. O fim, nós estamos na fase final. O fim é a fase final do processo redentor de Deus. Está próximo. A fase final. E essa fase final começou com a ressurreição de Cristo e vai culminar com a sua volta. Esse é o fim de todas as coisas. Por isso os apóstolos, há 2000 anos atrás, estavam vivendo no fim de todas as coisas. Por isso nós, 2000 anos depois, estamos da mesma forma vivendo no fim. Na fase final desse processo redentor de Deus, que começou com a ressurreição e culminará com a vinda, a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Lá, como agora a palavra de Deus diz, está próximo. Está próximo. Está próximo. Ou seja, o fim desse processo, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, está próximo. E com essa vinda, o fim, no final desse processo, ele vai englobar todas as coisas. O fim de todas as coisas. O final desse processo, a extensão dele é que vai abarcar todas as coisas. Tudo. Essas pessoas que hostilizaram vocês, essas pessoas que fizeram vocês sofrer, essas pessoas, mesmo que já tenham morrido, elas vão ser abarcadas por no final desse processo, na vinda de Cristo. Na verdade, Pedro dissera isso antes. Esses devassos que vos caluniam, eles hão de prestar contas a Deus. Aquele que é capaz de julgar, aquele que está prestes a julgar vivos e mortos, quando ele vier, ele vai julgar essas pessoas. O fim, a consumação desse processo, que começou com a ressurreição e culmina na vinda, vai trazer juízo sobre os seus perseguidores. Quando Pedro diz o fim de todas as coisas está próximo, ele está pensando nessas questões, para trazer assim, com essa palavra, o fim de todas as coisas está próximo, trazer conforto e consolo àqueles que estão sofrendo perseguições por causa da fé. Quando estamos sofrendo perseguições, o que parece é que estamos à mercê da situação. Não. Deus permite que passemos por isso, mas isso não está fora do controle de Deus. Não está fora do processo redentor dele, que vai trazer juízo e condenação para alguns e salvação para alguns. A consumação vai consumar a salvação de alguns e a condenação de outros. E o seu juízo, que acontecerá no fim de todas as coisas, no final desse processo, na conclusão desse processo, vai trazer juízo sobre todos aqueles que nos perseguem. E foi por isso que Pedro disse: ele é capaz de julgar vivos e mortos. E foi por essa razão, porque Deus vai julgar, vai estabelecer juízo sobre vivos e mortos. Foi por essa razão que o Evangelho foi pregado a mortos. Ou seja, foi pregado a mortos, a esses que estão mortos, mas que estavam vivos quando o Evangelho foi pregado. Agora eles estão mortos, mas eles estavam vivos quando o Evangelho foi pregado. Essa é a ideia de Pedro. Pedro não está dizendo aqui que Jesus foi e pregou o Evangelho das Boas Novas lá no inferno para salvar as pessoas. Tem nada a ver.
Quando ele diz que por essa razão, ou seja, por causa do juízo que Deus vai trazer no fim de todas as coisas, por causa desse juízo, é que o Evangelho foi pregado a vivos e a mortos. Ou melhor, ele vai julgar vivo, mas o Evangelho foi pregado a mortos. Mas repito, a esses que vão ser julgados, que já estão mortos, a eles foi pregado o Evangelho. Mas óbvio, quando eles estão vivos. E continua sendo pregado aos que estão vivos. Para quê? Para que possamos enfrentar o juízo de Deus. O Evangelho precisa ser pregado, as boas novas a respeito de Cristo, para que o homem tenha condições de enfrentar o juízo de Deus. Uns vão enfrentar e receber salvação. Uns vão enfrentar e vão receber recompensas e galardões da parte de Deus. Outros vão enfrentar e vão receber o juízo condenatório da parte de Deus. E a recompensa por todas as suas obras. E, sobretudo, como o pastor Jaci já falou, por a principal obra, a de ter rejeitado o Evangelho de Jesus Cristo, o Salvador proclamado no Evangelho. Foi pregado a vocês, vocês rejeitaram. Condenação. Agora Pedro diz: o fim de todas as coisas está próximo. E ele vai trazer o seu juízo para nos dar a salvação e nos fazer desfrutar de delícias eternas com Ele, na sua presença, no seu reino, novo céu e nova terra, a herança que está preparada por nós. O fim de todas as coisas está próximo e vai trazer essa viva esperança pela qual ou para a qual vocês foram regenerados. Agora também, além de consolo nesse sentido para vocês, há um segundo consolo: esses que vos perseguem serão condenados por Deus. Deus exercerá o seu juízo e o seu juízo será justo. Então, vocês que estão vivendo essa questão da hostilidade, estão sofrendo por causa da fé de vocês, vivam nessa perspectiva, na perspectiva escatológica, que o fim de todas as coisas se aproxima. Como disse, eu vivi numa época em que essa expectativa era latente. Infelizmente, muitos de nós cristãos hoje temos muito mais consciência dessa perseguição e dessa hostilidade, mas infelizmente não temos a mesma consciência da realidade de que o fim de todas as coisas está próximo, está às portas. E por isso, em vez de depositar toda a esperança na vinda de Cristo, depositar a esperança final e principal nessa realidade, às vezes ficam depositando esperanças inúteis, esperança de que esse governo ou governos vão dar jeito à situação. Esperança de que essa hostilidade, de certa forma, não atinja a nossa vida econômica, de certa forma não atinja as nossas finanças. Ledo engano, alguns dessa esperança: eu vou botar dinheiro aqui, vou brindar lá, vou botar. Esqueça isso. Gosto do conselho do pastor Dejaci. Para quem tem dinheiro, compre uma boa casa, desfrute, viajando com sua família, investindo no reino de Deus, e não deixe dinheiro guardado. Esses dias eu fui em Caldas Novas, estava com um tio meu que vendeu uma fazenda, estava preocupadíssimo com o que fazer com o dinheiro. Preocupadíssimo com o que fazer com o dinheiro. Quem tem dinheiro tem que estar preocupado mesmo. Não é tempo de ficar guardando. Guarda o mínimo.
Se tiver que guardar muito, compra uns dólares, bota lá, na moda antiga. Porque não existe criptomoeda, não existe conta no Paraguai, não existe lugar nenhum desse mundo que possa blindar, que possa nos livrar de não sermos atingidos por causa dessa hostilidade e perseguição, de não sermos atingidos na nossa vida econômica, na nossa posição social, nos nossos privilégios que nós temos. Não tem. E a tendência é cada vez mais isso piorar. Então não vamos pôr esperança em coisas materiais. A Bíblia já diz, não põe sua esperança em riquezas, é juntar tesouros da terra. Não, ajunte tesouro no céu. Mais do que nunca é hora de juntar tesouro no céu, porque o fim de todas as coisas se aproxima. Seja um dizimista fiel, seja um ofertante na casa de Deus, no reino de Deus, em missões, em ajudar pessoas necessitadas, irmãos que são trabalhadores dignos, que estão passando por situações difíceis, demonstrando amor. É hora de viver o verdadeiro cristianismo. Não é hora de pormos esperança, porque a hostilidade, a perseguição que se avizinha vai atingir, como estava atingindo essas comunidades, a sua vida econômica, tirando a estabilidade financeira deles, começaram a perder bens, a sua vida econômica foi afetada, começaram a perder a integridade física. A perseguição vai trazer a perda da integridade física. Seremos esbofeteados, seremos maltratados fisicamente. É isso que nos aguarda no futuro. A começar pelos pastores que são fiéis. Se tiver que pregar o evangelho no púlpito e sair na internet, vão ser os primeiros. Os primeiros a ser atingidos. Aí os pastores têm duas alternativas: cai fora e deixa o rebanho sozinho aí, ou então aceita o sofrimento. Eu tenho dito, eu até cairia fora, se pudesse cair fora com todo o rebanho. Agora, se ficar gente comprometida com Deus, servo fiel para trás, não fica. E não deve ficar. Os pastores vão ser os primeiros a serem presos. Os pastores fiéis. Porque essa é a realidade que se aproxima de nós, irmãos. Mas não pense que vai ser só os pastores. O rebanho fiel também vai ser atingido. Agora, muitos não serão, porque muitos vão se dobrar ao sistema. Muitos vão beijar a mão de César. Muitos vão aceitar o sinal da besta. Que naquela época, nada mais era do que fazer isso aqui. Ave César. Ou seja, eu reconheço César como Deus. E fazer o sinal de se curvar diante de César. O sinal da besta na testa, se curvar diante de César. E o sinal da mão, Ave César. O sinal da testa, o sinal da mão é só isso. Né? Talvez isso se manifeste de uma outra maneira. Hoje, talvez, quem sabe, com um chip, né? Para você comprar e tal. Pode ser que isso se materialize de outra forma. Mas, de qualquer forma, a ideia é: se você se adequar ao sistema, se você se adequar ao mundo, rejeitar a sua fé, aí a coisa fica boa para você. Mas se você quiser ser fiel a Cristo, você sofrerá sofrimento injusto. E o que fazer? Em primeiro lugar, viva nessa expectativa da eternidade. A vinda de Cristo se aproxima. Ponha toda a sua esperança na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a primeira coisa que ele diz que nós devemos fazer aqui. Aí ele disse: por causa disso, ou seja, portanto, com base nessa realidade de que a vinda de Cristo se aproxima e que Ele vai trazer salvação para vocês e condenação para os ímpios, com base nessa realidade, portanto, com base nessa realidade, Pedro dá 4 exortações.
de fato agora, na prática, como nós devemos proceder. Primeiro, com essa expectativa, devemos viver com essa expectativa, e é nessa expectativa que devemos depositar a nossa esperança. Mas de maneira prática, como é que nós vamos viver agora o nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento comunitário? Porque Pedro aqui também vai dar instruções, exortações práticas sobre como nós devemos viver a nossa espiritualidade e como nós devemos viver o nosso relacionamento comunitário nesse contexto de hostilidade e nessa perspectiva escatológica. Primeiro, ele diz: sede criteriosos e sóbrios. Porque diante da possibilidade de perseguição, da perseguição que se avizinha, da hostilidade e da realidade da vida de Cristo, a tendência dos cristãos é ficarem apavorados, ficarem desnorteados, perderem o bom senso, perderem o equilíbrio mental, a lucidez mental. É a primeira tendência. E o conselho de Pedro é esse: olha, diante dessa realidade que vocês estão vivendo, e da realidade da parousia, da vinda de Cristo, diante dessa realidade, a primeira coisa é: sejam criteriosos e sejam sóbrios. Ser criterioso é viva com discernimento. Viva com bom senso. Não perda a lucidez. Seja sóbrio. Porque a tendência é que essas situações aflijam tanto o coração dos cristãos, ao ponto deles perderem a lucidez e a sobriedade. Aí começa a fazer loucura, começa a fazer besteira, começa a tomar um monte de medida tolas que não vão resultar em nada, ou que podem resultar em coisas que não agradam a Deus. Então sejam criteriosos e sábios diante dessa realidade, da hostilidade, da perseguição que se avizinha e da realidade da vinda de Cristo. Sejam criteriosos e sábios. Porque a tendência de alguns, como já disse, é fugir. Inclusive fugir das responsabilidades. Fugir das responsabilidades. Eu me lembro que na minha época, em que essa expectativa da vinda de Cristo era muito forte no coração dos cristãos, alguns agiram com tolice, do tipo: não vamos estudar, porque Cristo se aproxima, a gente vai estudar para quê? E foi uma geração de muita gente que não estudou, que não se formou academicamente, que não se preparou profissionalmente, porque foram tolos. Não, seja sóbrio, não haja com tolice. É verdade que essas coisas não tem que ser, nunca, em nenhum contexto, devem ser as prioridades de nossa vida. Mas não sejam tolos. Sejam sóbrios e criteriosos. Não haja como bêbados. Ser sóbrio aqui é o contrário da embriaguez que ele falou aqui no capítulo 4, no início do capítulo 4, falou: antigamente vocês viviam em embriaguez, em bebedeiras, vocês viviam ébrios, sem controle. Não vivam mais assim. Vivam de maneira sóbria. Essas duas expressões, sobriedade e critério, vêm de duas palavras gregas, são dois verbos, mas que apontam para a mesma coisa, ou seja, a necessidade de moderação, de sobriedade e de discernimento, ao ponto de não deixar que alguma coisa perturbe a nossa capacidade de pensar com clareza.
perder a sensatez e perder a sobriedade vai tornar a gente incapaz de pensar com clareza e vai nos levar a pensamentos e decisões tolas que não estão pautadas na palavra de Deus, que não estão pautadas na direção do Espírito Santo, por meio da palavra, de uma maneira específica, a vida de cada um de nós. E essa tolice leva à irresponsabilidade. A responsabilidade com os compromissos. Nós não precisamos, pelo fato de estarmos vivendo uma sociedade que é hostil a nós e que logo implantará uma perseguição estatal mais forte, por vivermos essa realidade da vinda, da proximidade da vida de Cristo, nós não devemos viver de maneira irresponsável. Nós temos que assumir todos os nossos compromissos, enquanto for possível, todos os nossos compromissos com a família, todos os nossos compromissos profissionais, todos os nossos compromissos financeiros. Nós temos que assumir todos os compromissos. Não vamos pagar conta não, porque Jesus está voltando mesmo aí. Não, vamos ser irresponsáveis não. Vamos cumprir todos os nossos compromissos e responsabilidades. Vamos viver uma vida exemplar no meio dessa sociedade, cumprindo nossas responsabilidades, os nossos compromissos, como exemplo. A sobriedade vai nos ajudar a pensar com clareza para não sermos irresponsáveis. E não somente isso. Principalmente, ele vai dizer aqui: sede criteriosos e sóbrios para o bem das vossas orações. É interessante que ele não diz: olha, seja criterioso e sábio para você tomar a decisão certa sobre o que fazer ou o que não fazer, do ponto de vista econômico, social. Seja criterioso e sábio para que você tenha clareza para uma tomada de decisão sobre como resolver esse problema. Interessante que a primeira coisa que ele fala não é essa. Seja criteriosos e sábios para que você esteja preparado para dar a resposta adequada às críticas que essa sociedade faz à sua fé. Não, é interessante que ele não fala isso em primeiro lugar, embora isso não seja errado, mas não é a prioridade. Ser criterioso e sábio não tem esses objetivos como prioridade. Qual é o objetivo prioritário nesse contexto para ser sóbrio, ter clareza de pensamento, para poder orar? Para poder orar. Esse Pedro é um bitolado, né? Para poder orar. O que é que os cristãos costumam fazer nessa hora? Costumam ir para o ativismo. Fazer um monte de coisa. Começa a pensar, queimar os minhores tentando encontrar clareza para tomar a decisão. Pedro, parei. Não, a gente tem que se preparar para dar resposta nos tribunais, para responder às críticas, para ter uma peça de defesa da... Não! Diante dessa realidade, sejam sóbrios, pense com clareza, com sobriedade. Tenha uma mente lúcida. Para quê? Para poder orar. Nessa hora, o mais importante, Pedro está dizendo, é o seu relacionamento com Deus. Nesta hora, o mais importante é o seu relacionamento com Deus, porque a oração é o meio pelo qual nós temos comunhão com Deus. É um dos meios de graça poderosos para acessarmos a Deus e termos comunhão com Ele, nos enchermos do seu Espírito.
Espírito, nos fortalecermos em Deus para poder suportar as pressões, em primeiro lugar, para poder suportar essas lutas, porque sem o poder de Deus nós não vamos conseguir suportar, nós não vamos conseguir nos manter fiéis. Então precisamos orar. E a oração aqui não é primeiro, Senhor, me livra dessa tribulação, me livra desse negócio, não. É a oração de comunhão com Deus. Quem em tempo de paz não aprendeu a orar, dificilmente vai orar em tempo de guerra. E estou dizendo em tempo de guerra, não quando a guerra atinge o outro, quando a guerra atinge nós mesmos. Começa a atingir a hostilidade, começa a produzir. A ameaça à nossa integridade física, à nossa família. Quando essa hostilidade começar a produzir, por causa da nossa fé, começar a produzir perdas econômicas, nossos bens forem confiscados, quando nossa posição social começar a ser atingida, quando a nossa liberdade de ir e vir for retirada e fomos lançados numa cadeia. Nessas horas que essas coisas começam a nos atingir, se nós não tivermos sido sóbrios no tempo certo para aprender a orar, a ter comunhão com Deus, a desenvolver comunhão com Deus, nessas horas nós seremos abatidos. Nessa hora nós não vamos desistir, nós vamos ceder, porque não teremos forças, porque a força vem do poder de Deus, do poder do Espírito Santo, que Ele nos concede pelos seus meios de graça. A oração, a meditação na sua palavra. E a oração e a meditação na sua palavra é importante, porque meditação é precedida de memorização, porque chegará uma hora que não teremos nem acesso ao texto impresso. Precisamos ter ele na cabeça e no coração, para podermos nos alimentar e nos fortalecer e orar a Deus. Seja só para poder orar. Então comece enquanto é tempo, comecemos a orar. Se você já ora, intensifique as orações, seja sóbrio, seja lúcido, use a sua cabeça, toda a sua clareza de mente, para você poder orar, porque orando a gente é fortalecido, orando Deus vai nos dar a direção do que a gente tem que fazer, e a direção certa, se é fugir ou se é ficar. Se é morrer por causa da fé, ou se é sair fora de algum nível de perseguição com a família e com o rebanho. Ele vai dar orientação. E se tivermos que enfrentar o tribunal e fazer uma defesa, como ele disse lá para os apóstolos inicialmente, não se preocupe com o que você tem que dizer, porque naquela hora o Espírito Santo vai dizer o que você tem que falar. Você vai testemunhar. Vai fazer o que diante do tribunal? Testemunhar de Cristo, mais nada. Vai ser uma testemunha de Cristo. Vai testemunhar ao ponto de morrer, um mártir. Seja só apenas as vossas orações, ou para poderes orar. Literalmente o texto grego diz: para as orações. Sede sóbrios para as orações. Não tem nem para poder, a bem, é só para as orações. Ou seja, para você orar. Essa é a primeira instrução, exortação do apóstolo, em face de vivermos em um contexto de hostilidade e perseguição, e no contexto da vizinhança e da iminência da vinda de Cristo. Por causa disso,
Sejam criteriosos e sábios, e sóbrios, para poder orar. E orem, use essa sobriedade de vocês para orar. E de uma maneira ainda muito prática, se não formos criteriosos, não agimos com discernimento e consenso, nós vamos usar o tempo que Ele nos dá com tantas coisas, mas não vamos usar o tempo que Ele nos dá para orar. Por quê? Nós não estamos tendo critérios, não somos criteriosos. Quem é criterioso não perde tempo com coisas sem importância. Não fica maratonando séries, perdendo tempo. Isso é falta de lucidez, de sobriedade, de sensatez. Quer dizer, pastor, que você não pode assistir um negócio? Não é isso que eu estou dizendo. Eu também assisto. Agora mesmo eu estava de férias. No meu dia de férias eu me dei o luxo de assistir alguma coisa. Assisti umas 2 ou 3 ou 4 partidas de futebol. Da Copa, estava de férias. Agora acabou a férias, voltou a rotina. Quando você vai fazer isso? Os meus filhos ficam lá em casa, pai, vem assistir um filme com a gente. Não tenho. Agora não dá, papai não dá. Vai lá assistir com a mamãe, papai não tem tempo para isso. Eu tenho coisas mais importantes para fazer. E o que é coisa importante? Estudar a palavra de Deus. Orar. Eu tenho coisas mais importantes para fazer. Quando dá tempo mesmo, assim, tem um tempinho. Ok, sento lá com a família, quem sabe um dia de folga. E assisto. Esses dias eles me chamaram para assistir. Aí eu comecei a assistir. Aí, vamos terminar de assistir um filme. Eu não estou sem tempo agora. Comecei a manter. Não tem problema. Por quê? Deus está me ensinando a ser criterioso, a não gastar tempo, o tempo que Ele deu, com bobagem, com coisa que não edifica. Entretenimento é importante também, mas isso é ocasional. Quando você se deixa escravizar, dominar pelos entretenimentos, acabou, você já não está sendo criterioso e nem está agindo com lucidez. É agir com lucidez e critério para usar bem o tempo, as oportunidades para orar, para estabelecer e aprofundar o seu relacionamento com Deus, para crescer em piedade. Porque a piedade, como diz Paulo, é uma grande fonte de lucro. Essa é a primeira exortação. Como eu vou ter tempo de voltar aqui na semana que vem, à luz dessa realidade, vamos falar semana que vem sobre a segunda exortação, que é: amai-vos intensamente uns aos outros. A primeira instrução é ser de sóbrio para orar. A segunda tem a ver com ser de sóbrios para amar. Nós vamos entrar nessa questão na próxima semana, permitindo Deus. Amém? Mas seja sábio, porque sobriedade e bom senso são características da sabedoria. Seja sábio, aproveite bem o seu tempo, aproveite ao máximo. Na verdade, essa é a máxima de Paulo, de que sábio é exatamente alguém que aproveita ao máximo cada uma das oportunidades. Nós vamos aproveitar para aprofundar, sobretudo, o nosso relacionamento com Deus, para orar. Amém? Que Deus nos abençoe. Senhor Deus, muito obrigado por Tua palavra, porque a Tua palavra nos traz instrução clara, segura, ó Deus, a respeito de como devemos proceder, nos comportar neste mundo que vivemos, neste mundo hostil, e diante dessa realidade que vivemos, a realidade de que a vinda do Senhor se aproxima.
Obrigado porque o Senhor nos exorta por Tua palavra a sermos pessoas sábias, lúcidas, sóbrias, ó Deus, sensatas, criteriosas, para podermos aprofundar o nosso relacionamento contigo no meio da oração. E também, Senhor, para cumprirmos a Tua vontade nos relacionamentos comunitários. Obrigado pelas instruções da Tua palavra. Ajude-nos a viver, ó Deus, cada dia em consonância e em conformidade com ela, para a glória do Teu nome, Senhor. Amém.